Rádio França Internacional. Na segunda parte desta emissão informativa, esta quarta-feira, temos a habitual rubrica Artes de Carina Branco, mas antes ouvimos o convidado de Catarina Falcão. Convidado. Cabo Verde ultrapassou a barreira dos mais de 1.000 casos por dia, oficializando assim a chegada da variante Omicron ao país. Mesmo com mais de 70% da população vacinada, esta nova vaga vai ter um forte impacto na economia cabo-verdiana, segundo explicou Avelino Bonifácio, ex-ministro da Economia, em entrevista à RFI. O antigo governante fala mesmo de um possível colapso da economia. De facto, há ainda sensivelmente 2 semanas, Cabo Verde vinha tendo casos diários, mesmo residuais. A variante Omicron fez aumentar de forma vertiginosa o número de casos, que ontem acabou por ultrapassar a barreira, diria, psicológica de 1.000 casos em apenas 24 horas. Espera-se, inclusive, que o governo, ainda durante o dia de hoje, faça anúncio ao país de novas medidas restritivas para tentar conter a situação. Em matéria de vacinação, Cabo Verde conseguiu muito bons resultados nos últimos meses, e a taxa de vacinação já com a segunda dose é muito alta, portanto estando na casa dos 70%. Já está disponível a terceira dose, que é a dose de reforço para qualquer cidadão com idade superior a 18 anos. Por isso, o aumento de casos que tem acontecido na última semana e meia em Cabo Verde não tem sido acompanhado também com o mesmo ritmo de aumento de casos complicados, logo com necessidades de internamento. É presumível que a situação, em termos de contágio, continue a aumentar nas próximas semanas. Independentemente das medidas que possam ser tomadas, tenho mais receios quanto aos impactos de natureza econômica, porque, de facto, a situação de Cabo Verde já é muito complicada neste momento, quando começavam a surgir os primeiros sinais de retoma. Portanto, esse aumento seguramente fará com que quer as autoridades nacionais, mas quer também a nível internacional, tomem medidas muito restritivas que acabem por agravar ainda muito mais a nossa já muito difícil situação. E que tipos de impactos são esses? Eu estou ainda a antecipar as medidas que eventualmente o governo venha a tomar. Portanto, reduzirá eventualmente a capacidade produtiva, a oferta de bens e de serviços e, consequentemente, diminuirá, sobretudo para a população de baixo poder de compra, o rendimento do dia a dia de que essas pessoas dependem. A nível mais macro e a nível internacional, portanto, as restrições seguramente, com esse aumento, diria, dramático, de certa forma, do número de casos aqui em Cabo Verde, levará os países emissores de turismo, de turistas para Cabo Verde, e eventualmente a conter ou a cancelar a emissão de turistas, o que terá um impacto muito transversal sobre a economia de um país que depende em mais de 40% das receitas do turismo e que não vem tendo essas receitas há já quase 2 anos. Quando falamos dos setores mais impactados, claro que falamos da hotelaria, mas também acredito que falemos de restaurantes, comércios. Como é que está a situação de pequenas e médias empresas em Cabo Verde? Eu prefiro situar-me muito mais ao nível das pequenas e das microempresas, deixando um pouco as médias e grandes empresas, que também, passando por dificuldades, mesmo assim, sua situação é melhor. Agora, as micro e as pequenas, a situação é de facto muito complicada, porque a margem de manobra, mesmo sendo maior, em termos de adaptação, não têm tido, de facto, nível mínimo de atividade que permita arrecadar receitas. E como são empresas de nível familiar e que muitas vezes toda a família depende do rendimento dessa ou dessas mesmas empresas, portanto, essas famílias ficaram praticamente sem qualquer fonte de rendimento, e sendo empresas também de natureza essencialmente informais, portanto, não se enquadram nas medidas de layoff e com participação do Estado, portanto, nas perdas de receitas que tiveram. Estamos a falar de muitas falências, pessoas que, pura e simplesmente, por não poderem exercer a sua atividade, abandonam-na completamente?
Com certeza, que abandonam antes de mais porque não têm o capital mínimo para manter as suas atividades, mas também porque o poder de compra na sociedade, de um modo geral, diminuiu consideravelmente. E então essas empresas deixaram de ter um mercado que suportava as suas atividades. Portanto, são de facto milhares de famílias e essas famílias, infelizmente, são aquelas, na sua maioria, sim, na sua maioria são as famílias que são chefiadas por mulheres e muitas vezes mulheres chefes de família, ou então por jovens que não tendo oportunidade, mesmo com alguma formação, de ter emprego e por essa via ter rendimento, portanto, iniciam qualquer atividade que lhes dê um rendimento mínimo e agora perderam o capital e perderam esses rendimentos e acabam por reforçar o mercado de pessoas em situação de pobreza ou mesmo de pobreza extrema. Na sua perspectiva, é possível contornar esta situação? Há que ter o pensamento positivo, mas eu não posso deixar de ser racional. Infelizmente, a situação não nos dá boas perspectivas para este ano e nem sequer para os próximos anos. Temos uma situação a nível do endividamento público, quer o endividamento externo, quer a nível do endividamento interno, muito complicada. A dívida pública ultrapassa os 160% do produto interno bruto. Uma grande parte dessa dívida passou a ser dívida interna, muita dela contraída nos últimos anos para fazer face a dificuldades de curto prazo e que não eram compatíveis com o timing e com as exigências do endividamento externo, mas que são, em termos do serviço da dívida, muito mais exigentes do que o endividamento externo, porque a taxa de juro, o período de carência e o período de reembolso são muito mais curtos, o que fará aumentar o serviço da dívida nos próximos anos de forma também vertiginosa, por um lado. E por outro lado, o Estado teve que aumentar despesas para fazer face aos problemas sanitários da Covid, mas também para ajudar as empresas a evitar o aumento ainda maior do desemprego. E, no entanto, o Estado perdeu receitas. Portanto, o Estado terá que pagar mais serviço da dívida, mas terá menos receitas nos próximos anos. A situação da tesouraria pública é já muito difícil e eu receio que ela poderá entrar em colapso a qualquer momento. A somar a todos estes problemas, a todas estas questões derivadas, em parte também à Covid-19, há ainda a questão dos transportes aéreos em Cabo Verde. Neste momento, como é que está a situação da empresa do Estado de transportes aéreos em Cabo Verde? A situação dos transportes em Cabo Verde, falando dos transportes marítimos e dos transportes aéreos, portanto, esses dois segmentos de transporte, a situação é calamitosa, não é? Quer nos segmentos domésticos, quer no segmento internacional. Especificamente dos transportes aéreos, portanto, temos uma companhia que assegura um serviço mínimo de muito baixa qualidade, mas a custo elevado a nível interno, com muitas queixas por parte dos utentes. Temos a nível externo um serviço que vinha sendo assegurado há já mais de um ano e meio pela TAP, essencialmente, e pela Royal Air Maroc e mais algumas companhias externas. E na semana passada a nossa companhia, diria de bandeira, realizaram o primeiro voo para Lisboa, mas um voo e em situações que não dão garantias de continuidade, prevendo que poderá ter mais uma fonte de consumo dos recursos públicos do Estado, situação que vem se agravando de forma muito preocupante nos últimos anos. Era Avelino Bonifácio, economista e ex-ministro da Economia de Cabo Verde, em entrevista à RFI. Cabo Verde totaliza 43.567 casos positivos acumulados desde o início da pandemia e conta com mais de 70% da população completamente vacinada, com 7.000 pessoas que já tomaram a dose de reforço.